Olá, amigos e irmãos do canal Conceito Bíblico, mais uma vez estou aqui. Me chamo Adriano Viana e quero mais uma vez, com mais esse vídeo, continuar aquela série que nós começamos aqui, já está com 14 vídeos. Vai ter muito mais vídeo com o nome da série Apocalipse 13. Isso realmente poderia acontecer? Pois é, nós já estudamos aqui vários temas em torno ali do capítulo 13, que envolve o capítulo 13, né? Já estudamos também especificamente alguns temas tirados especificamente dentro do capítulo 13. Nós já estudamos Apocalipse 13, os símbolos e a ira de Satanás. Estudamos um pouquinho sobre os símbolos, né, que aparecem no capítulo 13, e também sobre a ira de Satanás, que aparece também no capítulo 13, usando aquelas duas entidades lá, a besta que sai do mar e a besta que sobe da terra. E estudamos também o tema Identificando a Besta do Mar. E vimos que há uma relação muito íntima entre a besta que sobe do mar de Apocalipse 13 e o chifre pequeno de Daniel capítulo 7. O mesmo período de tempo de domínio que nós vimos que existe, vimos que vai ser um poder político religioso e vimos que exatamente aqueles 4 animais que aparecem, o leão com 2 asas, um urso, vimos também o leopardo, o animal terrível espantoso e o chifre pequeno, eles aparecem também aqui, o animal terrível espantoso, que é o dragão, né? Eles aparecem no capítulo 13 de Apocalipse, só que em ordem inversa. Tá? Estudamos também 2 temas relacionados a uma pergunta. O chifre pequeno é realmente o papado? E mostramos ali, dividido nesses 2 vídeos, 7 características que não deixam nenhuma dúvida de que o chifre pequeno é realmente o papado. Ok? É realmente o papado. E estudamos o tema último de Volta à Besta do Mar de Apocalipse 13. Hoje nós vamos aprofundar mais esse tema e vamos adentrar mais um pouquinho dentro do capítulo 13. Vamos contar uma história aqui, uma história real que aconteceu no passado, para vocês entenderem o nosso tema de hoje, que tem por título o Antigo Papado, começo e fim de seu poder político. Eu creio que você teria achado assim, digamos, interessante, você acha que teria achado interessante ser um cristão 1000 anos atrás. As coisas eram diferentes naquela época. Se hoje tudo ocorresse como naquele tempo, digamos que o presidente dos Estados Unidos escolheria o presidente mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia ou de qualquer outra igreja. E ele ou outros oficiais do governo também apontariam, quem sabe, os presidentes das divisões e uniões da igreja. Da mesma forma, o presidente mundial da igreja escolheria, quem sabe, o presidente dos Estados Unidos e dirigiria a cerimônia de posse. E de acordo com o costume daquela época, quando um papa morria, o imperador aprovava a nomeação daquele que o substituiria e dava seu consentimento para a nomeação de cardeais, arcebispos e outros oficiais da igreja. Por outro lado, quando o imperador morria, o papa já nomeava o próximo soberano e o consagrava. Entretanto, pouco depois do início do 2º milênio depois de Cristo, a igreja decidiu que devia nomear os seus próprios papas independentemente da vontade do imperador. E surgiu uma oportunidade para isso lá pelos anos de 1059, ano em que a igreja precisou apontar um novo papa. Um concílio da igreja em Roma decretou então que, daquele momento em diante, todos os papas seriam eleitos pelo colégio de cardeais. Um método que, só a título de curiosidade, esse método de escolha ele perdura até o presente momento, até os dias de hoje. Como o imperador Henrique IV, na ocasião, ainda era criança, né, quando foi adotado nesse concílio, essa nova forma de escolher os novos papas, e o imperador da época, o Henrique IV, na ocasião, ainda era criança, ele não pôde se opor à decisão da igreja. Isso ocorreu de forma relativamente tranquila, porque não tinha ninguém para se opor, o imperador era criança ainda. Contudo, a nomeação de cardeais, arcebispos
e postos menores ainda estavam nas mãos do imperador, e a igreja também desejava assumir essa responsabilidade. E para conseguir isso, surgiu a oportunidade. Em 1075, o Papa Gregório VII decretou que o imperador não mais apontaria qualquer oficial da igreja. Henrique IV, que nessa época já era adulto, desafiou, nomeando o bispo de Milão. Também escreveu a Gregório uma carta informando-lhe que haveria a eleição de um novo Papa, já que ele seria destituído de seu posto, né? Gregório, ele não iria receber essa ameaça e ficar sentado, sem fazer nada, com certeza. Ele respondeu com uma carta na qual excomungava Henrique e depunha-o do cargo de imperador e instruía seus súditos de que não mais lhe deviam lealdade. O conflito, então, teria se prolongado por mais algum tempo se alguns nobres alemães, vendo a oportunidade de obter de Henrique o que desejavam, não tivessem exigido que eles fizessem as pazes com o Papa, caso não quisesse perder o apoio deles. E com o propósito de pressionar ainda mais o imperador, esses nobres organizaram uma reunião na cidade de Augsburgo e convidaram o Papa a presidir a sessão. Henrique, vendo a escrita na parede, rendeu-se. Iniciou ali então a travessia dos Alpes suíços em direção a Roma, no auge do inverno, para fazer as pazes com Gregório IV. Nesse ínterim, Gregório recebeu o convite para presidir o Concílio de Augsburgo. E percebendo a oportunidade de promover sua causa, o Papa aceitou-o alegremente e iniciou a travessia dos Alpes durante o inverno em direção à Alemanha. Depois de iniciada a viagem, ele recebeu a notícia de que Henrique também estava cruzando os Alpes, né? E que ambos provavelmente se encontrariam em algum ponto. Temendo que Henrique quisesse fazer-lhe mal, hospedou-se num castelo fortificado em Canossa. Henrique, que havia empreendido a travessia dos Alpes, não para fazer guerra, mas para pedir perdão ao ouvir a notícia de que o Papa estava refugiado no castelo de Canossa, dirigiu-se para lá. O Papa, então, contudo, não estava inclinado a receber o rei imediatamente. E ali, durante 3 dias, de 25 a 27 de janeiro de 1077, vestido como um penitente, Henrique permaneceu chorando no portão do castelo e suplicando perdão ao Papa. E a tradição conta que o rei, descalço, ficou ajoelhado ali na neve durante esses 3 dias. E no 3º dia, Gregório lhe concedeu uma audiência, lhe perdoou e suspendeu a excomunhão. Entretanto, a história diz que ele exigiu que Henrique lhe fornecesse uma escolta e lhe garantisse uma passagem livre e segura até a dieta de Augsburgo. E depois que Henrique se submeteu à vontade do Papa, ele pôde voltar à Alemanha com seu reinado restaurado. Mas isso só depois de passar 3 dias no inverno, parecendo um penitente, para pedir perdão ao Papa. Para vocês verem o poder que os bispos de Roma tinham no passado. E essa história, meus amigos, ilustra a relação que existiu no passado, mais estritamente a relação que existiu entre a Igreja e o Estado ao longo do período medieval europeu. O Papa, nessa época, era uma poderosa figura política capaz de exercer domínio sobre os reis e príncipes. E Daniel, como nós já mostramos aqui, pequenos vislumbres, Daniel, ele predisse que o chifre pequeno, e nós já mostramos também que o chifre pequeno representa o sistema papal, ou o papado. Daniel predisse que o papado teria poder durante 3 anos e meio. Mas esses 3 anos e meio são simbólicos e representam o quê? 1260 anos literais, que começou no ano 538 e se estendeu até o ano 1798 d.C. O papado, ele obteve
nesse período, o controle político da Europa no início desse período, mas perdeu esse poder no decorrer do tempo e se consumou em 1798. E Apocalipse 13 diz o seguinte, versículo 3, falando sobre esse poder, o poder papal. O versículo 3 do capítulo 13 de Apocalipse diz: então vi uma de suas cabeças, ou seja, a cabeça da besta do mar que representa o sistema papal, uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. Se a ferida da cabeça da besta do mar representa a ferida que foi dada ou aplicada ao papado, que evento ou eventos históricos se encaixam nesse quadro? Eu pergunto mais, o que significa a cura da ferida mortal que foi dada ao papado? Então, nestes vídeos e nos próximos que nós iremos ter, nós vamos examinar brevemente, eu prometi para vocês, nós vamos examinar brevemente esses 1260 anos, durante os quais houve o início e o término do domínio do papado na política europeia. Nós, adventistas, nós entendemos que o declínio e a queda do papado, ela é um processo que ocorreu ali entre o século XVI e o XVIII e corresponde à ferida mortal da besta do mar. Para compreender plenamente esse conceito, nós vamos ter que voltar à origem da relação que existia lá no passado, da relação igreja-estado, que resultou, digamos, no exemplo que eu coloquei para vocês nessa história, que resultou no choque entre o Papa Gregório VII e o rei Henrique IV. Tá? Veja o que o Henrique fez lá. Ficou 3 dias no frio, igual um mendigo, para pedir perdão ao Papa. Até o Papa lhe concedeu perdão. Então, vários detalhes nós vamos analisar nos próximos vídeos que vão nos fornecer a base para compreendermos outros vídeos futuros sobre esse tema do capítulo 13. Portanto, meus amigos, fique muito atento em cada vídeo que nós postarmos aqui no nosso canal, porque nós vamos trazer revelações. Quem sabe vocês nunca tenham ouvido ou visto, tá? Revelações, alguns detalhes históricos que mostraram o período de domínio do sistema papal e a sua derrocada em 1798, e alguns detalhes também sobre essa profecia, parte da profecia que está para se cumprir, que é quando toda a terra se maravilhou seguindo a besta, ou seja, quando essa ferida vai ser curada. Então você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, meu amigo. Se inscreva, ative as notificações, compartilhe, comente, nos ajude aí de alguma forma. Já chegamos a 506 inscritos e vamos chegar mais. Mas para isso você tem que se inscrever, para que mais pessoas venham ter acesso a essas informações. Por isso, o conceito bíblico é: certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Valeu por sua companhia, meu amigo. Até o próximo vídeo.